Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um breve estudo? Novamente breve, como eu prometi vocês semana passada. Novamente um breve estudo, novamente em Lucas, no capítulo 16. Oremos, pois. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. E nesse momento pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra em nossos corações, para a Sua honra e para a Sua glória. Obrigada, Jesus. Amém. Então, meus irmãos queridos, semana passada a gente trabalhou a parábola do mordomo infiel e agora nós vamos trabalhar um texto que diz a autoridade da lei. A partir do versículo 14, nós estamos em Lucas 16. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, vocês já estão percebendo que Jesus está falando sobre riquezas, está falando sobre a importância da gente comprar amigos com o que a gente tem, em termos de riquezas, em termos de influência, dons, talentos, né? Porque são os amigos que vão nos receber na eternidade, nos lugares, nos portais eternos. E eu até convidei você essa semana a fazer mais amigos, a investir em pessoas, não é verdade? Pois é, pessoas são o assunto de Deus. Pessoas são, sem sombra de dúvida, a moeda mais importante no reino do céu. Se é que eu posso usar o termo moeda aqui. Porque o nosso Deus, eterno Pai, enviou seu Filho a esse mundo para dar sua vida por pessoas, por mim, por você, por cada um de nós, para que nossa vida seja restaurada através do seu sacrifício perfeito. Pois bem, então Jesus está ali confrontando os fariseus, os escribas, porque eles têm muito amor ao dinheiro e eles estão se sentindo confrontados pela forma como Jesus trata as questões financeiras, como Jesus prioriza as pessoas em lugar de títulos, em lugar de influência social e em lugar de recursos. Pois bem, então versículo 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam isso e zombavam de Jesus. Então o coração deles não é um coração disponível à conversão, não é um coração disponível ao arrependimento, mas é um coração duro, é um coração que zomba, que critica. De fato, eles querem mesmo destruir o ministério de Jesus. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Que coisa, né? Aqui Jesus está dizendo, vocês se justificam diante das pessoas, mas Deus Pai conhece o coração. Isso é importante, sabe, irmão, irmã? É importante para nós pensarmos. Deus vê o que nós não vemos. Ele vê o nosso coração, ele vê a intimidade, ele vê aquele lugarzinho dentro de nós que às vezes a gente esconde de todo mundo, né? Ele conhece a nossa intimidade. E aqui ele está dizendo, Deus vê os vossos corações. Aquilo que é de muito valor entre os homens é abominação aos olhos de Deus. Que coisa, né? O que nós supervalorizamos muitas vezes é aquilo que Deus realmente não gosta, detesta. Interessante, né? A lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo em diante, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todo homem força a entrada nele. Interessante, porque Jesus está dizendo, olha, vocês estão aí agarrados à lei, aos profetas, até o tempo de João, e ele está falando aqui de João Batista, era assim mesmo. Mas a partir de agora, né, a partir de João Batista, o evangelho tem sido anunciado. Então Jesus está inaugurando um novo tempo da história. Jesus está inaugurando um novo capítulo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. E ele está dizendo, eu estou anunciando o reino. E esse reino se consegue com esforço. Esse reino não se consegue assim tão facilmente. Ele está dizendo que, olha, tem que forçar, tem que fazer força para conseguir entrar. E aí ele explica como que é difícil. Olha só, é mais fácil o céu e a terra deixarem de existir do que cair da lei um tio sequer. Então ele deixa bem claro, eu não estou anulando a lei. Ela está se cumprindo completamente. Fato é que é mais fácil o céu e a terra deixar de existir do que a lei perder o seu valor. Então Jesus está deixando bem claro para os escribas e fariseus, eu não vim para destruir a lei, né? E aí ele vai dizer, todo aquele que repudiar a sua mulher e casar-se com outra comete adultério. E aquela que foi repudiada pelo marido, casando-se, comete adultério. Agora é interessante porque entra um versículo aqui que parece fora do contexto. Não é verdade? Porque aqui o versículo agora vai tratar do quê? De relacionamento entre homem e mulher.
Então Jesus está falando sobre o cumprimento da lei, ele está falando sobre ele ser esse cumprimento, e aí ele vai para dentro da casa, ele vai para dentro da família. E olha, é importante você conhecer um pouquinho do fundo histórico para você entender o sentido desse versículo aqui. Uma marca dos homens ricos e poderosos daquela época era o ter várias mulheres. Por quê? Porque não havia uma objeção clara e direta a isso na lei e nos profetas. Então, eles tinham. Só que o que eles faziam? Eles ficavam com uma mulher por um tempo. Quando eles se cansavam dessa mulher, eles desfaziam dessa mulher. E o que eles faziam para se desfazer dessa mulher? Eles a repudiavam. E era muito comum essa prática entre os escribas e fariseus. Então Jesus está criticando eles. E por que eles repudiavam a mulher, em vez de dar para ela a carta de divórcio? Porque, deixa eu explicar um pouquinho para você como é que era isso. A lei e Moisés permitia, não que fosse algo que eles agradassem, que Moisés se agradava, não é isso. O que era o alvo do coração de Deus, era o princípio, era assim que Deus queria, não, também não é isso, mas era algo permitido, era uma permissão dentro da lei e dos profetas, o divórcio, certo? Só que quando eles divorciavam, eles tinham que dar para a mulher, na hora que eles davam o divórcio para ela, porque a mulher não tinha poder de decisão, era só o homem, né? Nessa época era o homem que decidia que não queria ficar mais com a mulher. Então, ele tinha que devolver a mulher para sua casa, para sua família. E como que ele fazia isso? Ele tinha que devolver o dote. Então, quando ele dava a carta de divórcio, ele devolvia aquela mulher para os seus pais e devolvia também os recursos que a família pagou para ele casar com ela, porque era assim, né? Para uma moça casar, o pai pagava, certo? Então, devolvia aquele dote, tá bom? E muitos desses escribas e fariseus, eles não queriam fazer isso, porque o amor ao dinheiro era tão grande. Tá vendo como que faz sentido o versículo? Ele tá dentro do contexto. O amor ao dinheiro era tão grande que se eles tivessem que divorciar e devolver a mulher para os pais, eles tinham que devolver o dinheiro e eles iam ficar sem dinheiro. Eles gostavam de ficar com dinheiro, mas eles não queriam mais aquela mulher. Então, o que eles faziam? Eles repudiavam. E o que era o repúdio? Era um rebaixamento na classe social. É como se um homem tomasse uma decisão. Até hoje ela foi minha esposa, vamos supor, uma mulher. Ana, vamos pôr o nome de Ana, porque Ana é um nome muito comum no primeiro século. Então, ele tinha uma esposa que se chamava Ana. Vamos supor que um casal, João se casou com uma mulher, ele era um escriba, ele era um fariseu, ela se chamava Ana. Por algum motivo, ele ficou mais velha, ou ele deixou de gostar dela, ou ele ficou gostando de outra. Ele simplesmente não quer ela mais. Então, pela lei, ele teria que dar para ela a carta de divórcio, devolver o dinheiro dela e ela voltava para os pais. Mas ele não quer fazer isso. Então, o que ele faz? Ele repudia. O que era o repúdio? Ele casa com outra mulher, chega em casa e diz, olha, essa aqui agora é a minha wife, a minha mulher, você agora, a partir de agora, também não é mais minha mulher, agora você vai trabalhar como uma escrava, uma serviçal, vai ficar aí, numa posição rebaixada. A mulher podia se defender? Não. Ela podia comparecer diante da sinagoga e pedir para o caso dela ser visto e revisto? Também não. A mulher ficava ali naquela posição. Era proibido a mulher falar dentro da sinagoga, era considerado uma vergonha. Imagina. Ela ficava ali naquela posição de humilhação. Então, repúdio era uma humilhação, certo? Era uma injustiça social muito grande. Então, Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo, todo aquele que repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquela que foi repudiada pelo marido, casando-se, comete adultério. Jesus está dizendo, o adultério é uma traição, é considerado um pecado, certo? É considerado uma coisa que Deus abomina. E ele está dizendo, olha, esse repúdio aí, vocês acham que vocês podem fazer isso? Pode ficar tratando a relação a dois dessa forma? Não pode, não. E em outros versículos, em outras passagens, Jesus vai dizer especificamente que ele abomina o repúdio, certo? Porque ele sabe o que o repúdio significava dentro da sociedade, ok? Então, esse versículo aqui vem, o que a gente poderia dizer assim, de encontro mesmo. Vem como uma bomba mesmo, contra
vir de encontro é vir contra, né? Contra aquela realidade, aquele status quo estabelecido. Eles achavam que eles podiam ficar muito confortáveis vivendo daquela forma. E Jesus diz, isso é abominação para mim. Isso é uma coisa que é um pecado, é um adultério, né? Então, ele deixa isso muito claro. E ele deixa muito claro que eles estavam enchendo de justiça aos olhos dele, aos olhos deles, mas que Deus via o coração deles. Ou seja, Deus sabe muito bem o que está aí por trás, né? Por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? E lá no versículo 13, a gente sabe que Jesus terminou a parábola dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, certo? Então, quem serve o dinheiro se torna escravo dele. E por conta da escravidão ao dinheiro, o homem, ao longo dos milênios, tem feito abominações das mais diversas. Tem realizado práticas nojentas. Tem realizado práticas terríveis, que desagradam completamente o coração de Deus. Que eu e você possamos pensar nesse fim de tarde, nesse fim de segunda-feira, no que temos feito, como temos vivido, como temos lidado com os recursos, com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, com os nossos dons, talentos, com a sabedoria que Deus nos deu. O que nós temos feito? Vamos colocar a mão na nossa consciência agora, pedir ao Espírito Santo que nos convença se precisamos nos arrepender de alguma prática, se de alguma forma temos feito algo que é pecado, que é como um adultério, que é como uma traição, que é como algo nojento aos olhos de Deus, com aquilo que Deus tem nos dado, com os nossos recursos, com os nossos talentos, com os nossos dons. E se temos feito isso, vamos nos arrepender em nome de Jesus e pedir ao Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, que nos purifique de todo pecado. Amém? Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Que você tenha uma semana cheia de graça, de amor, do favor de Deus e da misericórdia de Deus. E se o Senhor Jesus assim permitir, semana que vem a gente termina esse capítulo 16 de Lucas. Fica firme com Jesus essa semana. Um beijo no seu coração.